The cafe doors sway in the wind. The sidewalk crowd and lamplight shakes. Esses dias, depois de uma série pesada na academia, eu fiquei alguns segundos parado em frente ao espelho. Eu estava ofegante, o suor escorrendo pelo rosto, meu pulmão abria e fechava como se o ar tivesse ficado mais denso. E no meio daquele cansaço veio um pensamento estranho, como se não fosse meu. E se eu simplesmente largasse tudo agora, pegasse minhas coisas e fosse embora sem explicar nada pra ninguém? Mas eu não digo só o treino, mas tudo. A disciplina, os livros acumulados na prateleira, os planos, a tentativa constante de melhorar, de construir alguma coisa que preste. E se eu deixasse o corpo afrouxar, a mente atrofiar, vivendo no piloto automático como a maioria vive? Essa pergunta ficou martelando enquanto eu me olhava no espelho. Se eu desistisse de tudo, o que exatamente sobraria de mim? Quem eu seria sem a disciplina que me sustenta? A shadow stops as if it's pinned. The clock strikes 12. Eu fiquei encarando meu próprio reflexo, como se estivesse olhando para um estranho. Porque no fundo, desistir não seria um grande evento dramático. Não teria trilha sonora triste, nem um anúncio oficial. Eu simplesmente acordaria no dia seguinte, mais tarde. Pularia os treinos da semana. Deixaria os livros fechados na cabeceira. Simplesmente diria, depois eu faço, várias vezes. E quando percebesse, já teria me tornado aquele tipo de pessoa que vive no modo econômico, gastando o mínimo de energia possível para atravessar os dias. E a gente pensa e imagina a desistência como um colapso, mas ela é silenciosa. Ela não quebra a sua vida de uma vez, ela só vai abaixando o volume, menos ambição, menos esforço, até que você ainda está vivo, mas tecnicamente já não está construindo nada que preste. E foi aí que a pergunta mudou. Não era mais e se eu desistisse de tudo, ela era pior. Quão fácil seria desistir? Time flows and takes us on. The night hides what we seek. I long for one. Talvez o que me assuste não seja a dor de continuar tentando, mas sim a facilidade absurda de parar. Porque não ir para academia é fácil, é só não ir. Mas porque ir para academia é difícil, se também é só ir. Eu fiquei alguns segundos preso nessa contradição ridícula, quase infantil, como se tivesse encontrado um bug no próprio cérebro. Essas duas decisões exigem o mesmo movimento, o mesmo tempo, mas uma pesa toneladas e a outra é leve como o ar. Tecnicamente, são iguais, psicologicamente, são opostas. E foi aí que eu entendi que nunca foi sobre academia. O difícil nunca é a ação, mas sim o atrito interno. Desistir não exige negociação, você simplesmente cede. Já continuar exige o confronto. Você precisa vencer uma pequena versão de si mesma que sussurra conforto, sofá, depois, amanhã, tanto faz. Então, ir treinar não é só levantar peso, ler não é só virar páginas, e escrever não é só digitar. Talvez por isso tanta gente desista da própria vida sem perceber, porque não acontece num gesto trágico, acontece nessas micro decisões invisíveis em que a gente sempre escolhe o caminho mais leve, e o caminho mais leve quase sempre leva para baixo. Enquanto eu me olhava no espelho, suado, cansado, eu percebi que a pergunta também nunca foi quão fácil seria desistir. A pergunta real era bem mais desconfortável. Quantas vezes por dia eu já estou desistindo sem admitir? I wait for one unseen. Toda essa reflexão em frente ao espelho eu já sentia na minha vida há anos. Eu vivia submerso em hábitos ruins que alimentavam um ciclo tortuoso de ansiedade. Eu me sentia mal, constantemente mal. Foi então que a solução apareceu na minha frente, com o disfarce da facilidade: remediar. Parecia simples, manter os mesmos erros, tomar algumas pílulas e dizer adeus à ansiedade, mas bastou um único dia para eu perceber que eu odiava aquela saída de emergência. Foi do mais puro ódio por aquela passividade que eu decidi abandonar o caminho fácil. Eu joguei a cartela fora e escolhi a batalha. Mudei meus hábitos, mudei minha mentalidade, e enfrentando o sofrimento diário de lidar comigo mesmo, eu encontrei a cura. O caminho mais difícil me salvou da dependência, me tornou alguém resiliente. A contradição que me travou diante do espelho só se resolve com uma verdade brutal. O esforço de fazer é finito, mas o arrependimento de não fazer é eterno. A vergonha de ter cedido ao sussurro do deixa para depois, ela dura o dia inteiro, infectando cada interação e cada tentativa de dormir em paz. Foi essa vergonha que eu decidi matar quando joguei aqueles remédios no lixo. Eu não queria apenas não sentir dor, eu queria ser dono da minha força. Por isso, quando o despertador toca, ou o corpo pede para desistir, eu não encaro isso como uma punição. Essas dificuldades são as estacas que eu finco no chão para não ser levado pela correnteza da mediocridade. Elas me lembram que eu não sou mais aquele homem refém de uma substância ou de um hábito ruim.
Eu não treino apenas para ser forte. Eu treino para não esquecer que eu possuo vontade própria. Eu não me esforço para acumular vitórias rasas. Eu me esforço para que minha mente não se torne um terreno baldio, onde qualquer medo barato possa crescer. E eu decidi que se é para cair, que seja lutando contra ela, e não me deixando derreter no sofá da conveniência. Afinal, se tirar tudo o que é difícil da minha vida, o que sobraria de mim? Um espaço vazio, onde antes existia um homem e agora existe um vácuo. Mas no fim, a pergunta muda. Ela não é mais sobre a facilidade de desistir, mas sim, qual seria o peso da minha desistência. The lamppost shines with gentle glow. A whisper lifts and fades from sight. No fim daquele treino, quando os músculos já não respondiam com a mesma precisão e a respiração vinha pesada, eu cheguei à conclusão dessa reflexão. Ir ou não ir exige o mesmo movimento, e desistir ou continuar também exige o mesmo movimento interno. O curioso é que ambos oferecem recompensas. Há o prazer macio, aquele que anestesia, que afasta o confronto e reduz o mundo ao tamanho do seu quarto. Ele sussurra dizendo que já foi suficiente, que não vale a pena insistir, que talvez o esforço seja exagero. E há o outro prazer, menos imediato, mais áspero. Ele não abraça, ele exige. Ele não promete conforto, mas ele entrega consistência. Ele não alivia agora, mas fortalece depois. E os dois te dão prazer, só que a diferença está no meio que você conquista eles. Está na identidade que você constrói enquanto você escolhe cada um. E talvez, no fim, a pergunta nunca foi: e se eu desistisse de tudo? A pergunta sempre foi: quem eu me torno toda vez que escolho continuar? E essa resposta, diferente da desistência, eu preciso conquistar todos os dias. Breaking through the gloom, simple wine, first true love.